Boa tarde, alunos! Feliz quarta-feira para todos nós! Isso mesmo, hoje já é quarta-feira. Hoje estudaremos geografia e a nossa temática de geografia está super legal. Esse tema é bem interessante. Hoje, então, estudaremos aí o capítulo 3, isso mesmo. O capítulo 3 vai abordar sobre a miscigenação, sobre a mistura dos povos, sobre a composição, a formação da população brasileira. Isso mesmo. Você sabia que a população brasileira é uma das populações que tem mais mistura, que há uma mistura maior de pessoas, de povos, ou seja, de etnias? Isso mesmo, o Brasil possui uma das maiores diversidades étnicas do mundo. Isso mesmo. Nossa, professora, mas por quê? Porque o Brasil, desde lá da chegada dos portugueses, né, houve aí a mistura de vários povos, tanto os indígenas, africanos, portugueses, europeus, asiáticos, que a gente vai estar vendo hoje aqui ao longo da nossa aula. Isso mesmo. E com essa mistura desses povos, a gente chama de quê? Miscigenação. Ah, professora, então miscigenação é a mistura dos povos? Isso mesmo, é a mistura dos povos. Bom, tia, como que começa essa mistura? Como que acontece? Bom, as pessoas se conhecem, elas se casam, elas constituem a sua família e vão aí misturando as etnias. Isso mesmo, as culturas. Exemplo, uma japonesa casa com um americano, isso mesmo. Uma índia casa com um negro, um branco casa com uma negra e assim vai acontecendo a mistura, ou seja, a miscigenação. Por isso, o primeiro título aqui diz assim, ó, quem somos? E aí, quem somos? A gente às vezes faz essa pergunta, quem somos? Quais são os meus descendentes? Quais são os nossos descendentes? Será que eu tenho algum descendente de negro? Será que eu tenho algum descendente de asiático? Será que eu tenho algum descendente de europeu? E aí? A gente pode observar, se a gente estivesse na sala de aula, né? Mas como a gente não está na sala de aula, vamos pensar aqui. Quando a gente sai na rua ou quando a gente está assistindo televisão. Todas as pessoas que estão ali nas ruas, ou todas as pessoas que estão ali na telinha da televisão, elas são iguais? Elas possuem características iguais? Não. Elas possuem características diferentes. Às vezes o olho é pequenininho, às vezes o olho é maior, às vezes o olho é puxadinho, às vezes o cabelo é mais claro, às vezes o cabelo é mais escuro, às vezes o cabelo é liso, às vezes o cabelo é crespo. Isso mesmo. Às vezes a pessoa tem uma estatura alta, às vezes a pessoa tem uma estatura baixa, às vezes a pessoa é forte, às vezes a pessoa é magrinha. Isso. Às vezes a pessoa tem um nariz abertinho, outras tem um nariz pontudinho. Às vezes tem pessoas que têm a boca ali com o lábio bem fininho, outros têm a boca com os lábios mais grossos. Isso. E são características. E o que difere, o que acontece, né? Como que é formado, como surgiu todas essas características que a gente vê hoje aí nas ruas e em tudo que em todos os ambientes que a gente frequenta. É a mistura dos povos, isso mesmo. Ah, tia, eu tenho uma tia que ela tem os olhinhos puxadinhos. Será que ela tem aí alguma descendência japonesa ou chinesa? Ah, tia, eu tenho na minha família um parente que a minha tia, né, é negra e o meu tio é branquinho, eles casaram e tiveram meu primo é branquinho, porém o cabelo dele é enroladinho, tia. Nossa, olha, eu conheço, tinha uma família que a mulher era branquinha e tal, do cabelo lisinho, casou-se com um negro e eles tiveram uma filha, tia, que tem a pele negra, porém o cabelo é lisinho. Pode acontecer? Pode, né? Então isso é a mistura de pessoas, mistura de povos, mistura de etnias e culturas, isso mesmo. E o nosso Brasil é um dos países mais ricos em cultura.
né? A gente tem aí a cultura indígena misturada com cultura africana, misturada com a cultura europeia e assim vai. Por quê? Porque nós tivemos a chegada, e já estávamos aqui, né, os indígenas, mas nós tivemos a chegada de diversos povos. Isso mesmo. Exemplo, nós temos aí várias palavras do nosso vocabulário que são de origem o quê? Indígena. Jabuti, tatu, jabuticaba, jacaré, abacaxi, mandioca, entre outras. São palavras do nosso vocabulário, porém são de origem indígena. Quando a gente fala assim, ó, bafafá, cochicho, quando a gente fala em capoeira, quando a gente fala em acarajé, fazem parte da cultura o quê? Africana. Instrumentos musicais como o berimbau é de origem o quê? Africana. A capoeira. Isso, a capoeira começou aqui no Brasil, porém quem começou a praticar a capoeira? Os negros escravizados. Eles faziam isso, eles praticavam a capoeira, eles dançavam para amenizar um pouco aquele sofrimento e também para treinar, porque a capoeira naquela época era considerada mais uma luta. Então eles treinavam para poder o quê? Se defender dos senhores das fazendas que maltratavam eles. Isso mesmo. Então a gente tem aí diversos exemplos. Os italianos, os franceses, muitas coisas a gente pegou aí da arquitetura deles. As casas, essas casas com sótão, com porão, elas fazem parte o quê? Da cultura, da arquitetura desses povos. E hoje a gente vê aqui, principalmente na nossa cidade, a gente vê aí várias casas que possuem porão e várias casas que possuem sótão. Isso mesmo. Então, tudo é uma mistura. Exemplo, você gosta do Natal? O Natal é uma festividade que veio dos europeus. Isso mesmo. As festas juninas. Isso. As festas juninas veio dos europeus. Os vestidos de quadrilha. Qual é a origem dos vestidos de quadrilha? Europeia. Porque naquela época se dançava e as mulheres organizavam seus vestidos, enfeitavam seus vestidos para ir para as festas. E quem tivesse o vestido mais enfeitado era a vencedora ou era a mulher que recebia mais o quê? Atenção. Então aqui no Brasil surgiu então o quê? A festa junina, onde o quê? Nas quadrilhas as meninas fazem o quê? Os vestidos têm que ser bem rodados, tem que chamar bastante atenção, tem que ter várias cores, vários lacinhos, várias rendinhas, não é verdade? Isso mesmo. Então a gente vai conhecer aí hoje, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a miscigenação, sobre a mistura de povos e a formação da população brasileira, ok? Então, vamos realizar a leitura da página 101 e eu quero que vocês acompanhem com a tia aí, ok? Então, vamos lá para a leitura? Quem somos? Você pode observar na página anterior que a artista Luciana Mariano representou aspectos da diversidade do povo brasileiro. Mas, como foi formada a população de nosso município, estado e país? É fácil encontrar em um mesmo local, como na sala de aula, por exemplo, alunos e alunas com diferentes características físicas, diversos tons de pele, tipos de cores de cabelo, cores e formatos dos olhos e portes físicos. Essa diversidade é uma característica do povo brasileiro, resultado da miscigenação, isto é, da mistura de diferentes povos. Olha para você ver quando a gente analisa aí esses rostinhos, né? Olha aí para você ver a diferença entre as características físicas, tanto na questão da cor da pele, tanto na questão dos traços do rosto, a boca, o nariz, os olhos, as orelhas. Somos todos o quê? Diferentes, possuímos características diferentes. Isso mesmo. Se formos também analisar aí essa pintura dessa artista, né? Olha para vocês observarem aí todos esses desenhos de pessoas que ela colocou, né? Olha para você ver aí essa negra que tem os olhos verdes.
Isso é uma mistura, é uma miscigenação, uma mistura de etnias. Por quê? Porque a gente sabe que tem muitos negros dos olhos verdes, né? Olha para você ver aí, ó, pessoas com ruivas, pessoas bem branquinhas dos olhos claros, né? Pessoas aí bem morenas, do cabelo liso. Ah, tia, mas é porque ela fez chapinha? Não, existe sim. A tia tem uma amiga que ela tem um cabelo lisinho e ela é negra. Muito bonito. E por sinal, o narizinho dela é fininho, é uma mistura de características, né? Então vamos lá, continuando. Assim, descendemos dos diversos povos indígenas que habitavam o território antes da chegada dos colonizadores e dos conquistadores portugueses. Dos cerca de 4 milhões de africanos que foram trazidos da África e escravizados no Brasil. Dos europeus, portugueses, italianos, alemães, suíços, poloneses, espanhóis e ingleses. E dos asiáticos, japoneses, coreanos, sírios, turcos, que deixaram o país de origem e migraram para o Brasil em diversos períodos. Bom, aqui o livro de vocês citou aí várias etnias, né, que ajudaram na formação da população brasileira. Tia, mas pode ter mais alguns povos que o livro do nosso didático não citou? Pode, tá? Então, às vezes, tia, pode que não citou os franceses, né? E os franceses também fizeram parte, né? Então, não se apegue somente nesses daqui não, que a gente vai ter aí, a gente sabe aí que tem uma mistura de diversos povos, porque a mistura, ou seja, a miscigenação da nossa população, ela ainda não parou, né? A gente continua aí recebendo imigrantes, então essa mistura de miscigenação, essa mistura da população brasileira ainda ocorre. Ok? Então vamos aí agora para a próxima página, indígenas e africanos. Vamos para a próxima videoaula?